fim da escala 6 por 1 é uma picaretagem. Não, porque na Inglaterra dá pra fazer 4 por 6. Que Inglaterra? A gente tá concorrendo com o Vietnã. Em termos econômicos, a gente precisa fazer uma reforma fiscal que precisa abrir coisa de pelo menos 3 trilhões em 10 anos. Nós precisamos andar com essa reforma. A gente, do ponto de vista fiscal, vai ter que encarar uma série de problemas que os pré-candidatos não estão tendo coragem de falar. Vou dar um exemplo. A desindexação, tanto da aposentadoria quanto do BPC, do salário mínimo. Hoje o salário mínimo aumenta, automaticamente aumentam esses demais. E o Brasil, eu acho que é o único país do mundo que faz isso. Por isso que a nossa aposentadoria, mesmo o Brasil não sendo um país tão velho, ela custa tanto. Isso é impopular. Os demais pré-candidatos vão falar em fazer. O Flávio correu e falou, não vou fazer. Então vai fazer o quê? Não vai precisar fazer. Vamos precisar fazer uma nova reforma da Previdência, paramétrica, mexendo nos privilégios. Vai precisar fazer. Os demais estão falando? Porque precisa. A gente vai estar falando agora, por exemplo, em cortes de privilégios? Sim, mas e mexer, por exemplo, em renúncias fiscais de quase todos os setores possíveis? Estão falando em fazer? Vai precisar mexer, incluindo Zona Franca de Manaus. Direita e esquerda vão lá fazer campanha no Amazonas. Eles estão falando que vai precisar mexer na Zona Franca de Manaus, que custa dezenas de bilhões todos os anos por orçamento brasileiro? Ninguém está falando disso. Nós vamos precisar falar, porque senão a gente não faz uma reforma profunda e depois a gente fica todo mundo reclamando, o imposto tá alto, tal. Direita reclama muito e esquerda, mas para poder baixar o imposto vai ter que fazer essas reformas. Alguém avisou o eleitor que se quiser cobrar lá o IVA, o IBS, vai precisar, uma alíquota menor, vai precisar fazer um monte de reforma muito profunda. Eu estou falando, e mais do que falar, eu já protocolei com o Kim Kataguiri, ano passado, uma PEC que endereça essa questão. É uma PEC de reforma fiscal com os melhores modelos internacionais para a gente colocar o Brasil numa rota que a dívida brasileira não estoure. Isso é fundamental. Para muitos é impopular. Eu não vai anular a última reforma tributária? O senhor manteria essa reforma? A reforma tributária, ela não funciona, ela está com uma alíquota muito alta, porque foram colocadas muitas exceções nela e muitas burocracias. A beleza do modelo que unificaria, vamos dizer, os impostos estaduais, acabaria com a guerra fiscal, que é um modelo que acontece em quase todos os países, ele foi, como sempre, ao passar pelo Congresso, deturpado pela pressão de vários setores. E ela ficou uma reforma manca e ruim. A gente tem que corrigir a reforma. Um modelo que tem esse imposto estadual único, que você não tem as guerras fiscais, é bom. Agora, ele foi deturpado, como quase tudo acontece com o nosso Congresso Nacional. E ele foi deturpado por pressões setoriais das mais diversas. Eu reformaria ela para tirar essas deturpações, para aí sim, a gente ter, vamos dizer, um modelo simples, claro, e eu fazendo uma reforma fiscal, poder baixar as alíquotas. A gente só vai poder baixar as alíquotas, como todo mundo fala, e os estados poderem baixar, de maneira clara, fazendo reforma fiscal. Do jeito que tá, todo mundo que prometer, eu vou chegar lá e vou baixar imposto. Como? A dívida brasileira tá estourada. Eu tô fazendo um recado, que é um recado que o Milei já também tinha feito na Argentina. Vai ter que fazer todas essas propostas aqui, ou o bicho vai pegar. Ou o bicho vai pegar. A nossa curva de dívida tá estourando. Os mercados internacionais estão vendo isso. E o Haddad, a estratégia dele, através do arcabouço, você faz assim, não, vamos segurando a onda, porque a gente vai tacando aumento de arrecadação, e com o aumento de arrecadação a gente vai se virando. Uma hora não vai ter como se virar. E na verdade essa hora tá chegando já. E como não há responsabilidade da parte dos maiores candidatos, tô colocando aqui hoje quem tá liderando, o Lula e o Flávio, em tratar do tema, os dois não falam do assunto, eu vou falar, porque vai precisar reformar todas essas coisas, e já um dos dois pode querer meter um estelionato eleitoral, que é ir pra uma eleição e não falar sobre isso. O eleitor tá sabendo que vai precisar fazer todas essas medidas? Eu tô avisando o eleitor, vai precisar. A beleza disso é, se fizer uma reforma dessas, a curva de juros no Brasil começa a baixar, a expectativa sobre redução de impostos começa a surgir, e aí você começa a ter um Estado minimamente funcional que não é inimigo do empreendedor. Isso mais uma agenda de competitividade, que também deveria ter passado no governo anterior. Esse aqui eu nem conto, porque eles estão falando agora em eles querem diminuir a capacidade produtiva nossa na marra, quer tirar o pouco que resta de indústria do Brasil do circuito internacional das cadeias globais de produção. É o que o PT tá querendo fazer. O fim da escala 6 por 1 é uma picaretagem. Não, porque na Inglaterra dá pra fazer 4 por 6. Que Inglaterra? A gente tá concorrendo com o Vietnã. Os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando, estão pegando um projeto que era da Erika Hilton pra ficar fazendo populismo eleitoral. E o que me desespera, cadê a direita? Ela disse que não estudou o assunto. Ela confessou que não estudou o assunto. Ela tava no cabeleireiro, lá com o maquiador dela. É real. Ela não sabe nada do tema, só pegou porque o tema tava popular no Rio de Janeiro, com um outro cara do PSOL. Falou, tem um tema aqui pra me aproximar do trabalhador. E aí eles estão fazendo uma chantagem emocional com o trabalhador, sem falar o que vai acontecer. Que vai ser todo mundo vai pra informalidade, ou vão perder o emprego. E quem depende de formalização, vou dar exemplo, indústria. Eu trabalhei um pouco no setor de sistemistas, conheço sistemistas automotivos. Sistemista automotivo faz peças no Brasil para fábricas que estão no Brasil, mas para fábricas que estão no mundo inteiro. Se você perder a competitividade do sistemista, eles perdem os contratos com Espanha, Estados Unidos, China na hora. Sai das cadeias de distribuição. E é o que vai acontecer. E eles estão prevendo o que vai acontecer. Cadê a direita? Hello, eu olho aqui o relógio e ninguém tá falando nada. Tá? É o custo eleitoral. É óbvio, mas a gente tem que correr o custo eleitoral. Senão nós viramos cínicos. Apenas cínicos nesse jogo. Isso é um tema que precisa ser discutido. E o PT tá botando o jogo. Então a gente tá indo num caminho muito contrário. O erro central é, o Brasil, toda vez que quer falar de política pública na área de economia, ele quer ficar se comparando com o primeiro mundo. Não porque na Suécia, não porque olha lá na Inglaterra. Que Inglaterra? A gente tá tomando o pau do Vietnã, Botsuana,
Botsuana passou a renda per capita do Brasil. Produtividade. A gente tá tomando pau do México. A Índia tá dando um pau na gente. A Índia, inclusive, ultrapassou a gente em saneamento básico, tomando pau da Índia em todas as áreas. E a gente quer se comparar com a Inglaterra. Quem cuidaria da economia no seu governo? Definitivamente eu não vou chamar nenhum pistolão do mercado financeiro. Não tem que ser pistolão do mercado financeiro. Até porque o mercado financeiro, vamos lembrar que boa parte dele estava vendendo um Banco Master aí nos últimos 2 anos. Não confio na grande previsibilidade do mercado financeiro. Estaria gente de uma agenda para o mercado, gente firme? Sim. Tô tendo conversas interessantes, sim. Mas eu quero gente inteligente para entender, o papel da economia com a soberania. 2, o papel da reforma fiscal para abrir espaço de investimento para tudo que a gente precisa fazer no Brasil. E aí eu poder discutir com vocês desfavelização, que para mim é um tema central para a gente tornar o Brasil um país sério. Não só desfavelização física, mas desfavelização mental. O Brasil que é um país que está se favelizando mentalmente. E o uso da tecnologia de ponta no momento em que o mundo vai entrar todo na inteligência artificial. Então, se eu não trouxer alguém que entenda muito de tecnologia, que entenda muito de IA, de terras raras e de reforma fiscal, e que seja íntegro, eu vou estar enganando a galera. Falar só, vou pegar um pistolão que está aí numa dessas empresas de mercado financeiro. Não vou fazer. Quem vendeu o Banco Master, falou que o título do Banco Master era bom, não põe o pé no meu Ministério da Fazenda, ponto. Porque isso foi meter o estelionato nos clientes. E ficaram, desculpa, não sei se eu tô me exaltando, mas tem que falar, ficaram lá, não, ó, clientes, vai ganhar o Tarcísio, apoiava o Tarcísio, aí não foi. Não, agora é o Ratinho, não foi. Fiquem tranquilos, vem o Leite, não foi. Agora era o Zema ou o Caiado. Qual é? Então, cada hora atrás de um candidato, não consegue se decidir. Então, sempre fazendo um trade em cima disso. Eu não vou trabalhar com esses caras, não vou trabalhar em cima de gente que vende previsão, mas não entrega resultado. Mas tem hoje alguém que orienta o plano de governo do senhor para a economia? Eu tenho um time com 200 pessoas que trabalham com o nosso plano no livro amarelo e me consulto com gente como, por exemplo, o Tony Volpon, que foi do Banco Central, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Gente que trabalha na área de startup, na área de tecnologia. O Tony Volpon é um exemplo perfeito, uma pessoa que integra essa visão de mundo, que envolve inclusive criptoativos, que envolve uma necessidade de uma política financeira, de uma política monetária que faça lógica, que faça sentido e que topa negociar e abrir, vamos dizer, espaço para uma visão de Brasil soberano e ao mesmo tempo fiscalmente falando responsável. Tem um discurso da direita que fala muito de imposto. Eu noto que você tem um equilíbrio muito grande. Não sei se você sempre se interessou pelo direito tributário ou não, mas você mostra um equilíbrio nessa hora. É realmente equilíbrio ou você ainda não entrou não botou o pé no acelerador nesse assunto? O problema é que o Brasil ele concorre com o Vietnã, ele concorre com a Índia, ele concorre com China e ele concorre com países que cobram impostos menores do que ele na cadeia toda. Um dos problemas nossos é se colocar sempre em termos de comparação com as nações desenvolvidas do mundo. E nós não somos um país desenvolvido. Pelo contrário, a gente está perdendo a corrida para nações como Botsuana. A renda per capita em Botsuana hoje ultrapassou a renda per capita brasileira. A gente está falando do Vietnã comunista que se organizou com uma economia planificada e capitalista ao mesmo tempo e está dando um pau na gente. Nova China. É uma nova China, uma chinazinha. E aí a gente concorre com eles e perde. Eles têm uma agenda de competitividade muito mais feroz do que a nossa, carga tributária menor, tem uma população que vem sendo mais bem treinada, e aí eles ganham um mercado internacional e a gente perde. Então a gente fica sempre se comparando. Nessa discussão, por exemplo, que teve agora de escala 6x1, não é? Eu sei que não é tributo, mas é trabalhista, mas é importante. Veio lá o pessoal do PSOL, não, porque na Inglaterra, meu amigo, não vamos se comparar com a Inglaterra. Aqui no Brasil, nós estamos assim, num nível de atraso, nós estamos reprimarizando a economia. Enquanto em City London, ali é tudo mercado financeiro, tecnologia, marketing. Eles estão a inúmeros graus de separação da gente. Se comparar com a Inglaterra é patético. Porque se compara assim, o que a Índia está fazendo? O que o Vietnã está fazendo? São esses que a gente concorre. Em matéria tributária, a gente tem que estar equivalente para brigar.